Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Hoje eu trago um escritor muito divertido, vocês vão amar esse programa, porque ele é uma figura muito, muito divertida. E ele está de livro novo. O primeiro dele, Garçom à Saideira, já tem 2 anos. 2 anos, 2 anos. E agora ele está de livro novo, Conversas de Bar. Divertidíssimo também. Boa noite, Lugiana. Boa noite, Sueli. Boa noite para as pessoas que estão nos vendo e escutando. E também uma satisfação, um prazer estar mais uma vez. Eu já estive aqui com o Monteiro, nosso amigo também. E nesse espaço que é da academia e da TV, né? TV Câmara. Mas eu agradeço muito de tu ter aceito, viu, Lugiana, para a gente ter uma conversa para que as pessoas possam conhecer esse teu novo filho, né? Porque sempre é um filho que a gente tem quando a gente tem um livro novo. Faz quanto tempo que você está escrevendo este livro? Bom, vamos dizer assim, 2 anos, 2 anos e meio. Então você não para nunca de escrever? Não paramos nunca. E aí eu acho que tem 10, 12 causos, que vamos dizer que a minha especialidade sejam causos contados num bar. Isso. E cada causo desses, vamos dizer que eles são gestados num período aí de 3, 4 meses. Sim. Né? Porque demora. Depois de um certo tempo, tu adquire uma certa responsabilidade contigo e com as pessoas que te leem. Então, tu escreve aquilo, tu comenta, tu manda revisar o livro, que é importante, e até que ele esteja pronto. Se bem que tu é escritora, nunca está pronto. É verdade. Então, são 12, nesse último livro, são 12 causos. Né? Sim. Então, você gosta de contar causos. Eu já acho que você é um grande contista. São contos. São contos. São contos que vêm espontaneamente em forma de causos, né? Exatamente. Mas, Lugiana, conta um pouco de ti. Olha, eu sou fronteiriço, eu sou de Uruguaiana, fronteira com a Argentina, e isso, de certa forma, se reflete nos livros. Claro. Né? Que a gente traz de lá o bueno, certas coisas assim. A gente está sempre inteiro aqui dentro, né? Exatamente. Tem um poeta, não sei, que diz que o poeta, o escritor, ele se mostra aquilo que ele é, né? Claro. Que ele é. Então, é a sua vida, né? Tenho a minha figura está dentro dos livros. Sim. E, sem dúvida nenhuma, como eu te disse, sou de Uruguaiana, da fronteira, essa condição me marcou. E até hoje eu trago aqueles causos, aqueles bolichos, aqueles botecos, aqueles bares daquela região. Claro. E com o correr do tempo tu vai agregando uma coisa, agregando outra. E você é um burocrata também, né? Porque eu vi aqui no currículo, não imaginava que você fosse administrador e contador. Contador. Olha só. Mas o teu ramo mais é corretagem, né, de imóveis. Eu trabalhei, vamos dizer assim, 42 anos em 2 empresas com carteira assinada, então sempre fui um burocrata. Pois é. Hoje já estou mais leve, trabalhando com corretagem, com imóveis, enfim, né? E nas horas vagas, porque o restante do dia é lendo e escrevendo. Né? Lendo e escrevendo, que maravilha. Trabalho nas horas vagas. Sim. Olha só, fazer isso, ler e escrever como prioridade é uma fase da vida que não tem tamanho, né? Exatamente, é um prazer. Mas gostei muito de saber disso. E você está lendo muito? Olha, se tu comparares um livro com outro, se tu me perguntares qual é a diferença, eu diria que nesse livro eu me considero mais maduro. Mais maduro, por quê? Naquela primeira fase eu não lia, por uma condição até de educação, de trabalho, que a gente, dia a dia, a gente não tem tempo e não... Mas nesse segundo livro, alguém me disse, leia.
E aí eu comecei a prestar atenção em ler, e eu acho que isso evolui positivamente para aquele que escreve. Não, é primordial, né? Leitura é primordial. Ler tudo, sabe? Porque senão a gente sofre uma influência só ou duas influências. A gente tem que ter muitas influências e a gente fica contaminado e isso transparece nos textos da gente. Não é? Isso ali, e Passo Fundo, vamos dizer, o entorno que cerca as pessoas, é um entorno de leitura. Nós temos aí a jornada de literatura, as nossas feiras, temos o projeto Passo Fundo, temos outras entidades culturais aí. Então, as faculdades, podemos citar também, né? Então, o nosso entorno é rico. É muito rico. É muito rico. É muito rico. E tem as mesas de bar, dos cafés, não dos é verdade? Não são conversas muito... Hoje você me falou que você nunca mais saiu do café, né? Do café que reúne uma galera que tem tudo a ver com o Projeto Passo Fundo, com a literatura... É um vício. É um vício. A conversa é um vício. E eu, como vamos dizer, escritor, já escrevi 2, me assumo como escritor. Claro. Né? Como tu, que é articulista, tu tens um espaço num jornal semanalmente. O que nós nos abastecemos? Nos abastecemos de conversar, de ver, de ouvir. Né? No dia a dia, até o taxista, o teu companheiro de viagem no ônibus. Né? Mas taxista é riquíssimo. É riquíssimo. As histórias que os taxistas contam, por quê? Porque eles têm público. Né? O próprio bar, né? O bar de café. Então, isso enriquece. Mas tu me perguntaste se eu estou lendo alguma coisa. Há pouco tempo, o último livro foi de Mário Benedetti. A Tânia Dubois, uma nossa amiga em comum, me deu esse livro. E eu gostei muito porque ele... tem alguma coisa, eu tenho alguma coisa do estilo dele, vamos assim, que eu gosto. Ele se reporta no Uruguai, anos 50, 60. Sim. Ele é o escritor uruguaio. Eu só li esse livro dele. Gostei muito. Porque a gente não se abastece só de livros, mas tem cronistas. Eu citei esses dias o Carpinejar. Sim, tem um médico também que escreve na coluna da Zero Hora, né? Camargo. E a gente vê que eles são riquíssimos. O Camargo, por exemplo, eu estava citando, assim como eu, que me abasteço do dia a dia, do cotidiano, o JJ Camargo. Sim. Ele abastece as crônicas dele com o dia a dia do hospital. Agora, tu imagina a riqueza, né? E ele sabe explorar com a sensibilidade, assim, emocional. Assim como o Carpinejar, né? Isso comove a gente. Comove, né? Não tem dúvida nenhuma. E também temos nossos escritores locais. Gosto muito do Agostinho Botti, a Tânia Dubois, Júlio Pérez. O Júlio, conheci ele poeta, agora ele é poeta e contista. Sim. Mas é muito interessante ver assim essa diversidade, não é? A gente vivendo as mesmas coisas na mesma cidade e cada um do seu jeito, né? Sim. Escreve do seu jeito. Tem a Marlene Kremer que escreve poetisa. muito. Poeta. Também cronista um pouco. Um pouco. Ela escreve haikais, né? Que é uma coisa muito difícil de se fazer. Sim. Então tem pessoas muito ricas aqui em Passo Fundo mesmo. Não, sem dúvida nenhuma. E isso favorece, né? Muito. E aquele que escreve tem um imenso, tem um oceano aí para, principalmente em Passo Fundo, na cidade de Passo Fundo. É verdade. E as oportunidades que a gente tem, né, de conversas ricas e de experiências, de conhecer gente que vem de fora e nos traz a sua contribuição, não é? Agora nós estamos quase na Feira do Livro. Vem Luiz Fernando Veríssimo para cá, que é uma graça de uma pessoa, quer dizer, ele não é engraçado ao vivo, ele é engraçado nos livros dele. Nos livros deles. Ele tem uma ironia fina, né? Muito fina. E a mulher dele faz as honras da casa, sabe? Ela é uma querida, Sim. A mulher dele. Mas então, Gugiana, vamos falar desse teu novo livro. Aqui você traz um linguajar que você tirou de onde? É no dia a dia, né? No dia a dia. O linguajar... E você capta
esse linguajar, esses causos, você carrega uma cadernetinha, porque não é possível captar e lembrar de tudo. Não, eu tenho o hábito, e às vezes eu me perco e me lamento, porque às vezes eu perco o dito, né? Alguém me disse esses dias que, pois é, Gugiana, a coisa encandiocou de vez. É disso que tu gosta. Encandiocou de vez. Aí, esses dias, uma pessoa no café, eu não me lembro em que lugar, disse, não, saiu catando boniteza por aí. Né? Então, são coisas, né, que eu acabo anotando e boto em guardanapo, em papel, em jornal, em documento. Então, e essas coisas eu sei que um dia eu vou... Tu vai usar? Vou usar no livro. E quando tu vai escrever, tu vai à cata desses... Não, eu tenho... A gente às vezes reclama da tecnologia demasiada, mas o computador hoje, quando eu capto e coloco num papel, esses ditos do dia a dia, né? Eu chego no computador e eu tenho lá um título, frases, e coloco essas frases lá. Então, um dia que eu vou fazer algum conto, eu vou no meu repertório de frases. Então, você tem um glossário, um glossário que você elaborou, né, dentro do computador, para você usar essas expressões. Os famosos ditos, né? Exato, porque não seria um caos não tivesse essas coisas. Mas o que eu percebi aqui é que aqui tem muita metáfora, cara, e isso é fazer literatura. É cheio de metáfora aqui. Então, quem tem mais de 60 anos, vamos dizer assim, 55, por aí, vai entender todas, não é? Sim. Porque pode alguém ler isso aqui, ler Garçom a Saideira e dizer assim, nossa, mas isso aqui está tudo politicamente incorreto. É ou não é? Mas isso aqui é fruto desse tempo que você viveu, que eu também vivi, que nós temos a mesma idade, né? E um jovem provavelmente não vai entender tudo que está aqui, né? Porque é um linguajar próprio, né? Próprio de pessoas que viveram há mais anos. Todos os meus causos ou contos, vamos dizer, ele se reporta nos anos 50, 60. Isso. Eu faço questão que meus personagens sejam daquela época. Eu conheci e acho lúdico, acho bonito, acho os velhos tempos, né? Porque o bar, quem é que vai pro bar? Diz pra mim, quem vai pro bar? Quem você encontra no bar? Bom, os meus personagens, e eu sou fiel aos meus personagens, né? Desde o primeiro livro eu carrego alguns. Bom, bar que se preze, causo, primeiro tu não conta em lancheria. Não conta em lancheria. Causo não conta em bar de shopping. Tu conta em bar, em boteco. Bar de esquina. O bar de esquina. Perfeito, tu te lembra, era o bar da esquina. É o próximo título do próximo livro. O bar de esquina, excelente ideia. Então ali não pode faltar o padre. Claro. Tu não pode faltar o delegado, o compadre Arquimedes. Né? Claro. O sabe-tudo, sempre tem um sabe-tudo. Como é que você chama esse sabe-tudo? É o meu irmão, Beto o Letrado. Beto o Letrado, genial. Beto o Letrado. Genial. Tá. Tem o professor sempre está dando pitaco. Sim. Político. Então, sempre tem bar. Se bem que eu, como sou contador de causos, eu mando nos meus causos. Então, os meus personagens... manda nele, exatamente. Agora, se vocês não falarem demais, eu não coloco mais vocês de personagem no próximo. Sim. Então, eu tento dominar os meus personagens. Né? Sim. O padre delegado, o sargento Tenório E um cachorro. Tu já viu o bar sem cachorro? É verdade. E não os cachorrinhos, esse cachorrinho de apartamento, é o chuvisco, cachorro chinelão de porta de igreja. Sim. Concorda comigo? Sim. Aí o bar está perfeito. Gugiana, a gente vai fazer um pequeno intervalo e depois eu quero saber se você domina os personagens ou se eles dominam você. Tá bom? Tá bom. Até já. Mas então, Gugiana, a gente volta ao nosso programa com Miguel Gugiana, que acaba de lançar Conversas de Bar. E eu fiz uma pergunta antes da gente sair, não é? Sim.
Se você domina os teus personagens, que são quase que fixos, né, nos dois livros, se você domina os personagens ou eles dominam você? Sueli, eu acho que nós temos uma convivência amena. Nós nos entendemos. Porque eu sou refém dos meus personagens. Sou refém, sou amigo deles. E tanto que do primeiro livro para o segundo, alguns morreram, mas eu resgatei o personagem. E sempre o cachorro chuvisco foi no segundo livro que eu agreguei, porque eu pensei, mas bar que se preza sem cachorro, aquele cachorro pulguento de porta de igreja, cachorro chinelão, faz parte de bar. Aquele que você fala que copula na frente da igreja? Exatamente. Quanta vergonha o pessoal nos tempos antigos não passava, né? A cachorrada ali fazendo festa. Mas eu resgatei um daqueles cachorros e faz parte do meu livro aí. Sim. Ele morreu, mas a tua intenção foi matar o chuvisco, mas no fim não teve coragem. E você põe um pós-scriptum, né? Sim. No conto, dizendo não tive coragem de matar o chuvisco. Eu me justifiquei como escritor, que eu me apeguei tanto ao cachorro que não valia a pena matá-lo. Assim como eu tenho também alguns personagens, né? Que até se enforcou, naquele tempo se matava por paixão, por dor do cotovelo. Hoje eu não sei, talvez não exista isso. Nossa, está se matando mulher à torto e à direito. É um problema social. Não, mas as pessoas se suicidavam no suicídio. Tu está falando disso, tá. Por dor do cotovelo e por paixão. Sim, então qual era a moda? Agora mata o outro e mata a si. Hoje é feminicídio, uma violência, não se morre como antigamente por paixão. Né? Antes, o apaixonado, o fulano se atirou da ponte, cortou os pulsos, né? Se enforcou. Então, essa era a moda Então, eu tenho o Otacílio, parece que ele está fadado a morrer no meus... Sempre é ele que corta os pulsos, ele que morre. Ele ama demais. Ele ama demais. Você é praticamente um Nelson Rodrigues. Eu gosto daquele estilo, há muito tempo que eu não leio o Nelson Rodrigues, mas já me disseram que tem algumas coisas. Essas tragédias. São tragédias. E são tragédias. Hoje alguém disse assim, a fulana fugiu de casa. Não era o homem, a mulher fugia de casa. Tá? Enforcou-se, cortou os pulsos, como eu já disse. Né? Então tinha aquelas tragédias, aquelas coisas que eu tenho a impressão que alguma influência da Argentina, né? O argentino é trágico, o tango argentino. Aquela tragédia, E eu trago isso para os meus causos, né? E que, como boa conversa de bar, uma coisa, nos meus bares não entra conversa, como sou eu que tu manda a conversa, não eu que mando a conversa. Né? Então não se fala em política, não se fala em futebol. A única coisa, assunto recorrente, até o pessoal pode trabalhar com baralho, escutar o radinho de pilha. O radinho de pilha em bar é maravilhoso, né? E nesse bar que eu crio, só entra cerveja. Não entra refrigerante e fumar só de palha. Charuto não, charuto é para intelectual, e o meu bar é diferente. E um assunto recorrente, e que de certa forma os meus personagens pedem, é mulher. Conversa de bar sem mulher, não existe bar. Pode ser qualquer outra coisa, lancheria, enfim, pode dar um colo. E as bravatas do macho, não é? Muita bravata, e assim, a zona entra no assunto... Rachando. Rachando, exatamente. Tem a proxeneta, tem a dona do bordel, não é? O baixo meretrício. Isto. E a amante argentina também, que amante argentina. Desde que eu era criança, que eu ouvia falar que a amante argentina, ela gosta de muito luxo, e ela acaba com o homem, não é? Sim, ela acaba com o homem. Ela deixa ele pobre. Deixa pobre. Tá, e quando tu falasse aí o cabaré, né, a zona do meretrício, isso talvez nem exista mais hoje, mas a gente se reportando, no meu tempo lá de 40, 50 anos atrás, vamos dizer, isso era recorrente, né? Sim. A zona existia, então
era uma realidade. O pai levava o filho? O pai levava o filho. Hoje não existe mais esse tipo de coisa, penso, né? Penso eu. Então... Tem uma outra coisa apaixonante no teu livro, é que você fala de bailes, não é? O baile com uma claridade imensa, não é? Absolutamente claro, e com a orquestra tocando. O Baldoff, né? Você lembra do Roberto Baldoff? O pessoal da nossa faixa aí, talvez... Quem tem a nossa idade conhece o Roberto Baldoff, né? Esses casos de bar, eles necessariamente, às vezes, as histórias não são tão com cunho, como disse a minha prefaciadora, com laivos de machismo. Laivos de machismo, exato. Laivos de machismo. Então, em algumas histórias, eu me remeto nesses tempos assim, mais lúdicos. Sueli, coisa maravilhosa, um baile de 15 anos, nós tínhamos aí na sociedade os clubes, né, que faziam. Aquelas moças, eu acho que ficavam um ano se preparando para se apresentarem num bar, num baile. Num baile. Era uma coisa que talvez hoje não exista mais, mas faz parte, né, aquela suntuosidade, aqueles... Hoje a gente... O que transparece aqui essas histórias de bailes que você fala é assim, a moça sentada e os rapazes lá no balcão do bar, não é? E esperando uma música lenta para ir dançar com as meninas. E as meninas só dançavam se elas fossem convidadas por um desses rapazes. Sim, diz que tu vai me ajudar nisso. Diga. Então o ambiente é esse mesmo. Então antes a gurizada, a rapaziada, com seus trajes, todo mundo com traje gravado, ficavam na copa, tomando cachaça com Coca-Cola, rum, alguma coisa assim, que era a bebida da época, porque tinha que criar coragem. Como é que se chamava esse drink? Era Guaraná com uísque. Com uísque com Guaraná era muito moda naquela época, não é? Gin tônica. Gin tônica. Então, para pegar coragem. Tá? Mas nessas alturas tu já tinha algumas amigas que tu estava comprometido. Olha, tu me tira para dançar. Porque aí dá sorte. Mas não era só da sorte. A grande verdade é o seguinte, que tu tirando a moça para dançar, a outra rapaziada, que talvez não fosse da tua turma, ela não dá carão, ela dança. Carão. Será que a gurizada vai entender do que é carão? Carão é a moça que era submissa a esse jeito, não é? Se ela desse carão, ela podia ser preterida, xingada. Não tiram mais para dançar. Isso, podia até ser xingada, né? Que era uma ofensa. Era uma ofensa. Né? E então, aqueles clubes lindos, maravilhosos, né? Que tem em Passo Fundo, tinha em Uruguaiana, tinha em Pelotas, Bagé, qualquer cidade tinha essa cerimônia. Era uma oportunidade delas se mostrarem também. De se mostrarem para a sociedade. Era muito bonito. E isso que tu está dizendo, por que tu citaste uma música lenta? Por que música lenta? Porque aquele que não sabia dançar, uma música lenta, o salão cheio, tu conseguia desdobrar, né? Sim. Um pouco tu toma alguma, tal, ter aventura e dá tudo certo na noite. Muito interessante. E você cita uma música, não era New York, era... Massachusetts. Massachusetts, quanto a gente dançou Massachusetts, né? E aquilo, eu me lembro daquela música. E em algum momento eu vivi aquilo. Porque a gente, em cada página de livro, tu que escreve também, tu te reporta a tua figura naquele livro. Sim. Teus amigos. Neste livro aqui você fala das normalistas, você fala do footing. Footing na praça? As moças caminhavam um quarteirão ali na frente da catedral, não é? Para lá e para cá, e os rapazes... Então, quem tem a nossa idade vai gostar muito de ler isso aqui, porque não é um relato sério, é um relato muito engraçado, Gugiana. Eu tenho que te dar os parabéns por você conseguir dar este humor aqui, porque escrever humor é muito
é muito difícil. Porque você é muito engraçado quando você conta os causos pra gente, mas você tem todo o gestual, você tem todo o teu jeito de ser para transmitir essa graça. Agora, escrevendo é arte, sabe? É arte. A gente tem que respeitar muito uma pessoa que consegue colocar humor na escrita. Falar assim, contar um caos, ele de certa forma, tu tem o gesto, né? Tu tem a figura, tu tem a expressão, Claro, que claro. isso dá um recheio pro caos. Agora, escrever realmente é um pouco mais difícil. Mas a gente... talento, eu acho que é um dom, sabe? Não são todas as pessoas que conseguem ser engraçadas. Nem falando às vezes, né? Nem falando. Mas a gente fica crítico também, né? E tem que receber a crítica. Isso. Ora, aqui, ali, tu tem que estar... Aí tu seleciona o que te serve ou não te serve. Mas tu falasse numa figura aí que as pessoas da minha faixa, os homens principalmente, e as mulheres também, né? Tu falasse em normalistas. As normalistas eram a nossa paixão na época. Até num termo bem machista, porque no livro eu cultuei, de certa forma, o machismo, porque era o que existia. Eu me referia a elas, que era o meu sonho de consumo quando criança. Hoje, se eu digo uma coisa... De consumo. Hoje, se eu digo isso atualmente, sou linchado, não é uma coisa que... Mas naquela época era. O que o rapaz de 10 anos, de 12, quando enxergava as normalistas? Moças bonitas. Eram as nossas musas. Muito educadas. Educadas. E uma prova, tu vai me dizer isso, se é verdade ou não. Eu coloquei no livro porque eu ouvi alguém dizer que da saída do Notre Dame até a praça, as saias encurtavam. Sim, era um milagre. Era um milagre, Eu palmo. estudei lá muito tempo. Era um milagre. Dentro da escola, as saias tinham uma altura... E na saída, quando chegava na praça, tinha outra. Aí tiravam a gravatinha, né? Sim. Tiravam a gravatinha. Então, é uma figura assim que eu explorei, porque eu vivi isso. Eu fui apaixonado por muitas normalistas. E eu te conheço muito bem, que tu de machista não tem nada. Você ama as mulheres, respeita as mulheres, não é? Agora tu retrata uma época. Eu retrato uma época. Que existia época, isso, né? Existia. Como a gente fez um seminário sobre Nelson Rodrigues e o psicanalista, o doutor Francisco Santos, ele falou: Nelson Rodrigues não inventou a traição. Não. Nelson Rodrigues não inventou o suicídio, né? Nelson Rodrigues retratou uma época, retratou o trabalho de escrivão policial, que era a profissão que ele tinha. Era rico, esse ambiente era rico em tragédias. Então, e a literatura tem licença poética. Aqui você tem o prefácio da Tânia de Bois, que eu sei que foi fundamental nessa tua obra, não é? Foi fundamental, porque inclusive ela fez a capa, ela editou, não é, para ti? Sim. E fez revisão. Fez a revisão, tudo. Ela teve. Então, ela fala aqui. Aqui. Para mim, o bar existe pelas histórias contadas ou ouvidas, vivenciadas nesse ponto de encontro. O lugar de conversas mansas e fornidas de sabedoria, do que exala fuxicos, uns sóbrios, outros tragicomédias, fosse o proposto pelos personagens, onde a mulher é jogo de conteúdo. O autor transcende a realidade para nos dar o prazer da leitura, rompe o cotidiano e metaforicamente dá sentido ao ponto de encontro. Então, Tânia está dizendo o quê? Você tem licença para isso daqui, porque você transcende a realidade. A literatura permite essas viajadas, né? Para fora da realidade. E a gente consegue mesmo, porque em todos os cantos tem mulher no meio, como você disse, tem mulher no meio. Sim. Então, mesmo com essas licenças poéticas, a gente tem algum cuidado para não ser muito jocoso, agressivo. Eu tenho cuidado com isso.
Tenho cuidado. Embora eu manifeste assim. Não podia ser diferente sendo você quem é, né? Então a gente, mesmo licenciado poeticamente, sim. alguns cuidados a gente toma e às vezes resvala em alguma exagero, enfim. Né? Sim. Mas, enfim, por que eu conto esses casos a partir de um bar? Porque o bar permite tudo, ou quase tudo. Né? Você trata de um bar, tu bebeu, o ambiente é esse, é só homem ali dentro, pode mentir, pode, enfim... Mas é o que se faz num bar, não é mentir. E o homem, o contador de causos, ele é um... Ele conta vantagem, não é? Ele conta vantagem. E o gaúcho tem alguma coisa, o nosso estado diz, né, que nós gostamos de contar alguma vantagem. Isso. Não podia ser diferente, né? Gugiana, terminou o nosso programa. Foi curto, Foi curto, não é? Foi um prazer, viu? Né? Foi muito legal. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês procurarem esse livro, os dois do Gugiana, vocês vão se divertir muito. E muito obrigada para você que ainda está aí, tá bom?